Olá, boa tarde. Seguimos na cobertura das eleições. Os brasileiros estão decidindo em segundo turno quem será o próximo presidente. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ou Jair Bolsonaro, do PL. Em 12 estados, a disputa para governador também foi para o segundo turno. Um deles é São Paulo e o Bernardo Bortolotto está em Guarulhos, segundo maior colégio eleitoral do estado. Boa tarde, Bernardo. Como é que está a votação por aí? Oi, Ana, boa tarde. A votação por aqui está bem tranquila. 928.404 pessoas estão aptas a votar aqui em Guarulhos. E o movimento, num dos locais mais movimentados que é esse daqui, é esse que você vê. Bem calmo, tranquilo. Filas mais rápidas do que no primeiro turno, isso ocorre em todo o estado, assim como a votação também está sendo muito rápida. Os mesários me disseram aqui que está levando em média 1 minuto e meio. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou que a votação ocorre normalmente em todo o estado. Algumas sessões tiveram problemas com falta de energia por causa da chuva de ontem, mas as urnas eletrônicas têm bateria e isso não causou nenhum transtorno. Lembrando também que Guarulhos tem o transporte coletivo de graça, assim como mais de 300 cidades de todo o país, incluindo todas as capitais. E o estado de São Paulo também liberou o transporte por trem, metrô e ônibus interestaduais. Ana. Obrigada, Bernardo. Vamos agora ver como é que vai ser a ordem da votação hoje pelo país. No Distrito Federal e nesses 14 estados, os eleitores vão votar apenas para presidente da República. São 2 dígitos. Já nesses outros 12 estados, os eleitores votam primeiro para governador e depois para presidente, ambos com 2 dígitos. Também haverá eleições suplementares para prefeito nas 8 cidades que aparecem no mapa. São casos em que os eleitos de 2020 tiveram o mandato ou registro cassado pela Justiça Eleitoral. Nesses municípios, a ordem de votação é governador, presidente e, por último, prefeito, todos com 2 dígitos. A gente lembra que quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente hoje, mesmo que ainda não tenha apresentado justificativa para ausência no primeiro turno. Os 2 turnos são considerados eleições independentes. Tanto no primeiro turno quanto no segundo, o prazo para apresentar a justificativa pela ausência é de 60 dias a partir da data de votação. Para o Tribunal Superior Eleitoral, a votação pelo país transcorre com tranquilidade. Vamos a Brasília com a Joconda Brasil. Boa tarde, Joconda. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, está desembarcando aqui em Brasília daqui a pouco. Ele que passou amanhã em São Paulo, onde votou e fez mais um teste de integridade. Esse teste é realizado desde 2002 e é feito para demonstrar que o voto que foi inserido na urna é o mesmo contabilizado depois. O ministro vai dar uma entrevista coletiva às 2h30 da tarde para fazer um balanço sobre essas primeiras horas de segundo turno, mas o vice-presidente do tribunal, ministro Ricardo Lewandowski, que votou em Brasília hoje cedo, já adiantou que as eleições estão transcorrendo com normalidade em todo o país. Agora há pouco o TSE divulgou o segundo boletim sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. Precisaram ser substituídas 1.883 urnas de um total de 472 mil que estão em operação. Esse boletim é das 11h30 da manhã e esse total de urnas substituídas corresponde a apenas 0,35% do total. Ana Paula. Obrigada, Joconda. Os candidatos à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, votaram pela manhã. Jair Bolsonaro, do PL, votou numa escola da Vila Militar, na zona oeste do Rio. Ele chegou pouco antes das 8, cumprimentou apoiadores e foi o primeiro da sessão a registrar o voto. Na saída, tirou fotos com eleitores. Lula, do PT, votou por volta das 9h20 numa escola de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Cumprimentou mesários e eleitores e, ao sair da cabine de votação, beijou o comprovante. Depois, o candidato posou para fotos. O policial militar Valdecir Silva de Lima Dias, amigo da deputada federal Carla Zambelli, do PL, foi solto hoje, depois de pagar fiança. Ele tinha sido preso ontem em flagrante por disparo de arma de fogo em via pública. Valdecir aparece armado nessas imagens, perseguindo um homem negro com quem Zambelli havia se desentendido antes, na região da Avenida Paulista. É possível ouvir um tiro e as imagens mostram o amigo da deputada chutando o homem.
Depois, a deputada aparece armada, ainda perseguindo o homem até uma padaria. Valdecir Silva de Lima Dias, que é policial militar, estava de folga. Ele pagou fiança de um salário mínimo e vai responder em liberdade por injúria, ameaça e lesão corporal. As armas do PM e da deputada foram apreendidas para a perícia. Carla Zambelli possui porte de arma e apresentou a documentação à polícia. Vamos agora para a Bahia, onde eleitores decidem hoje presidente e governador. Camila Marinho traz os detalhes ao vivo de Salvador. Bom dia, Camila. Oi, Ana Paula, bom dia para você, excelente dia a todos. Estou aqui no 4º maior colégio eleitoral da Bahia, Salvador, maior colégio eleitoral, e por aqui a votação segue bem tranquila. No geral, as filas nos locais de votação estão menores, diferentemente do primeiro turno, quando a espera média era de 2 horas. Para incentivar o eleitor durante todo o dia, Salvador vai seguir com gratuidade nos transportes, ônibus, metrô, ferryboat e lanchinhas que ligam Salvador à ilha. O transporte intermunicipal também está liberado. Salvador tem quase 2 milhões de eleitores aptos a votar. A Bahia tem pouco mais de 11 milhões e 200 mil eleitores. A Bahia é o 4º maior colégio eleitoral do país e também tem o maior número de eleitores do Nordeste. Volto com você, Ana Paula. Obrigada, Camila. No Amazonas, os eleitores votam para presidente e também para governador. Vamos ter as informações com Daniela Branches. Boa tarde, Daniela. Oi, Ana. Bom dia para você e a quem está acompanhando. A gente está no maior ponto de votação do estado do Amazonas, que é nesta escola estadual em Manaus, onde votam 11.004 pessoas. Mas em todo o estado são quase 8 mil sessões eleitorais e mais de 2.600.000 eleitores aptos a votar hoje. A maior parte aqui na capital. A votação começou às 7 horas da manhã pelo horário local, vai até às 4 horas da tarde, seguindo aí o fuso de Brasília. Como você falou, além de presidente do Brasil, os eleitores do Amazonas também estão escolhendo o próximo governador do estado. E aqui, apesar de intenso, esse entra e sai de eleitor está bem rápido, viu, Ana? Segundo o TRS, as primeiras horas do pleito no estado do Amazonas, está tudo bem tranquilo. Ana Paula. Obrigada, Daniela. Portugal é o país com mais eleitores brasileiros registrados na Europa e o segundo no mundo, atrás só dos Estados Unidos. Nosso correspondente, Leonardo Monteiro, mostra como está a votação em Lisboa. Cerca de 7.500 brasileiros chegaram antes das urnas abrirem, pontualmente às 8 da manhã no horário aqui de Lisboa, 5 da manhã no horário de Brasília. Aqui na capital portuguesa, todos os eleitores votam aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. São 58 mesas instaladas para receber os cerca de 47 mil eleitores inscritos, mais que o dobro dos eleitores registrados em 2018. Para esse segundo turno, a segurança foi muito reforçada. Além de Lisboa, há sessões eleitorais na cidade do Porto, no norte do país, e em Faro, no sul de Portugal. Em todo o país, mais de 80 mil brasileiros estão aptos a ir às urnas aqui no país, o dobro do número registrado há 4 anos. As urnas, por aqui, fecham às 5 da tarde no horário local, 2 da tarde no horário de Brasília. Ana Paula. Nós vamos ver agora algumas dicas para a votação. Ao chegar na sessão, o eleitor se identifica para os mesários. Ele precisa apresentar apenas um documento oficial com foto, como, por exemplo, carteira de identidade, carteira de trabalho ou carteira de motorista. O título de eleitor digital também vale desde que tenha foto. Depois, o eleitor assina o livro de votação ou registra a presença com a digital. Então, deixa o celular do lado de fora da cabine e vai para a urna eletrônica. Vamos saber agora como é que está a votação no Ceará. As informações de lá, ao vivo, com a Aline Oliveira. Boa tarde, Aline. Olá, Ana Paula, boa tarde para você e para todos. Olha, eu estou em Fortaleza e a votação aqui acontece normalmente desde as 8 horas. Nós estamos agora na sede da Secretaria de Saúde do Ceará, que funciona como local de votação. São 5 sessões, eu estou em frente a uma delas e a situação é muito tranquila. Quem chega, entra, vota e vai embora. A gente percebe que a votação agora acontece de forma bem mais rápida, especialmente aqui no Ceará, onde a eleição para governador do estado já foi definida
no primeiro turno. E para atrair os quase 7 milhões de eleitores cearenses para as urnas neste segundo turno, as passagens intermunicipais estão liberadas às pessoas que moram numa cidade e votam em outra desde as sexta-feira, às 5 da tarde de sexta-feira, até às 8 horas da manhã. De amanhã estão podendo viajar sem pagar passagem aqui em Fortaleza, transporte coletivo também liberado. Ana Paula. Ok, obrigada, Aline, pelas informações. O jornalismo da Globo vai seguir acompanhando o segundo turno das eleições ao longo de todo esse domingo. A votação vai até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. A qualquer momento, ao longo da nossa programação, você vai saber outras informações sobre a votação e as notícias da apuração. Globo nas eleições.